Êxodo capítulo 26. Igualmente farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho fino torcido, e de azul, e de púrpura, e de carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de cada cortina de 4 côvados. Todas as cortinas serão da mesma medida. 5 cortinas serão enlaçadas uma à outra. E as outras 5 cortinas serão enlaçadas uma à outra, e farás laçadas de azul na borda de uma cortina, na extremidade, na juntura. Assim também farás na borda da extremidade da outra cortina, na juntura segunda. 50 laçadas farás numa cortina, e 50 laçadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás as cortinas uma com outra com os colchetes, e assim será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras, para a tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. O comprimento de cada cortina será de 30 côvados, e a largura de cada cortina de 4 côvados. As 11 cortinas serão da mesma medida. E ajuntarás 5 cortinas à parte, e as 6 cortinas à parte, e dobrarás a 6ª cortina na frente da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina, na extremidade na juntura, e 50 laçadas na borda da outra cortina, na juntura segunda. Farás também 50 colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas laçadas, e ajuntarás a tenda, para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobejar, penderá aos fundos do tabernáculo. E um côvado de um lado, e outro côvado do outro lado, que sobejar no comprimento das cortinas da tenda, penderá de um e de outro lado do tabernáculo. Para cobri-lo, farás também uma coberta para a tenda de peles de carneiros tintas de vermelho, e uma coberta de peles de texugos por cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia, que estarão direitas. O comprimento de cada tábua será de 10 côvados, e a largura de cada tábua de 1,5 côvado. 2 encaixes haverá em cada tábua, para as unires uma à outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Farás, pois, as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para o lado do sul. E farás 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua, para os seus 2 encaixes, e 2 bases debaixo de outra tábua, para os seus 2 encaixes. Também para o outro lado do tabernáculo, ao lado norte, farás 20 tábuas, com as suas 40 bases de prata. 2 bases debaixo de uma tábua, e 2 bases debaixo de outra tábua. E para o lado ocidental do tabernáculo, farás 6 tábuas, e farás 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, no lado ocidental. E serão unidas por baixo, e também unidas por cima com uma argola. Assim se fará com as 2, para os 2 cantos serão. De modo que serão 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases. 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Farás também 5 travessas de madeira de acácia para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 travessas para as tábuas do lado do tabernáculo ocidental. E a travessa do meio passará pelo meio das tábuas, de uma extremidade à outra. E cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para os lugares das travessas, e cobrirás de ouro as travessas. E levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido. Com querubins de obra esmerada se fará, e colocá-lo-ás sobre 4 colunas de madeira de acácia, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata, e pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e levarás para dentro do véu a arca do testemunho. E este véu vos fará separação entre o lugar santo e o santíssimo. E porás o propiciatório sobre a arca do testemunho no santíssimo lugar. E a mesa porás fora do véu, e o candelabro defronte da mesa, para o lado sul do tabernáculo. E a mesa porás ao lado norte. Farás também para a porta da tenda um reposteiro de azul.
e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, de obra de bordador. E farás para o reposteiro 5 colunas de madeira de acácia, e as cobrirás de ouro, e os seus colchetes serão de ouro. E fundirás 5 bases de cobre para elas.